Olá, vocês que são seguidores aqui do canal, bom dia para todos, ou boa noite, boa tarde, depende da hora que vocês estarão assistindo esse vídeo. Hoje nós falaremos, sobre apostasia, que é um termo grego e muitos hoje não gostam de falar nas igrejas e tal. Muitas das pessoas hoje estão apostatando, né? A Bíblia chama isso de anátema, de apóstata. Muitos chamam de desigrejados, é o mesmo termo, mas nós vamos estudar hoje com profundidade e vamos dar a fundamentação bíblica para esse assunto. Apostasia ou apóstasis do grego significa estar longe de, tem um sentido de um afastamento definitivo ou deliberado de alguma coisa, uma renúncia da fé, de uma fé anterior, ou de uma doutrina, ou de uma doutrinação. Ao contrário da crença popular, não se refere a mero desvio ou um afastamento em relação à sua fé. É a prática religiosa, pode manifestar-se abertamente de modo oculto. Isso pode acontecer no íntimo de cada um. É um verbo transitivo indireto, desertar da religião, né? Por exemplo, no quartel, desertar é fugir, sair, desertar no quartel, né? Da religião a que pertencia para adotar outra ou não, é abjurrar, por exemplo. Dependendo de cada religião, um apóstata afastado do grupo religioso no qual era membro pode ser vítima de preconceito, intolerância, defamação e calúnia por parte dos demais membros ativos. É um caso extremo, né? É uma aplicação de pena de morte. Tem religião que aplica até a pena de morte para um apóstata. Na religião islâmica, por exemplo, em países muçulmanos, como um exemplo básico disso aqui, né? Por exemplo, a pessoa que, para você ficar entendendo mais, por exemplo, quando a pessoa se alista nas fileiras militares, que ele deserta, quer dizer, que ele abandona o quartel, ele inclusive é buscado em casa. Só para você ter uma ideia como é que funciona o negócio, para não ficar aqui no canal criticando, né? Falando, você está falando... Não, aqui é estudo de teologia e teologia profunda, certo? O apóstata é um indivíduo que pratica apostasia, em alguns casos pode sofrer consequências negativas por seu ato de renúncia dentro do seu grupo, dentro da sua religião, dentro da sua igreja. Muitas pessoas chamam de desigrejado, isso não existe, né? Não existe nem no dicionário. Procurei para colocar aqui a fundamentação de desigrejado, não achei, mas vamos embora. Como aqui é um assunto religioso, teológico, então nós estamos dando profundidade e vamos dar as fundamentações bíblicas. Etimologicamente, apostasia se originou a partir do latim, que significa defecção ou abandono de um partido. Apostasia na igreja, este termo é comumente empregado para se referir ao ato de renúncia da fé. Um dos apóstolos mais conhecidos que nós temos conhecimento chama-se Ário, que renegou o princípio católico da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como um ser só, e criou o arianismo. A apostasia da fé cristã, ou seja, do cristianismo primitivo, na ótica das diversas religiões, nós vamos tratar aqui, vamos passar pelo islamismo, vamos passar pelo judaísmo, catolicismo e o cristianismo em geral. Apostasia da fé cristã, ou seja, do cristianismo primitivo, na ótica das diversas religiões cristãs, é um pouquinho controversa. Por isso que eu peguei várias religiões para a gente poder, para você abrir a mente, né? A apostasia de uma determinada organização religiosa, as igrejas cristãs trinitarianas consideram, trinitariana que vem de trino, Deus único, uno, mais trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, igrejas trinitarianas, tem igrejas que só acreditam no Pai, tem igrejas que só acreditam no Filho e tem igrejas que só acreditam no Espírito Santo. Então, essas igrejas que são trinitarianas acreditam na divindade como sendo um Deus único e trino, mas em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo na mesma pessoa. Assim como você e eu, corpo, alma e espírito. Eu sou o Gildásio, mas eu tenho uma alma, tenho um corpo e tenho um espírito, beleza? Então, vamos embora. As igrejas cristãs trinitarianas consideram a apostasia o afastamento do fiel do seio da igreja invisível. Que igreja invisível é essa? A igreja que a gente considera invisível, a igreja de Jesus Cristo, ele sendo o cabeça. Por exemplo, eu participo de uma igreja A, você participa de uma igreja B, mas nós somos membros do corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, ele é
quem conduz a sua igreja, e nós somos os seus membros constantes. Então a fundamentação bíblica para isso está lá no livro de Hebreus. Eu peguei Hebreus capítulo 4, versículo de 6 em diante, que diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quando eles de novo fazem isso, crucificam novamente o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Isso está lá em Hebreus capítulo 6, versículo de 4 a 6. Eu vou dar uma explicaçãozinha aqui rapidinho para você entender um pouquinho e nós vamos continuar. Próximo tema aqui continuando, vamos falar sobre a Igreja Católica, a Igreja, o Testemunho de Jeová, o Islã. Por exemplo, no caso aqui que eu falei, porque é impossível que o ser que já foi uma vez iluminado e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do corpo de Cristo, do Espírito Santo, provaram a boa palavra, e recaíram. Veja que na Bíblia todinha só tem duas palavras que se repetem, Deus proverá, e essa palavra que não se repetem. Deus proverá, que nunca se repetiu em outro livro da Bíblia, e esta aqui que diz que é impossível. É impossível. Por quê? Quando você foi conduzido a uma igreja, uma denominação, Deus te conduziu. Lá tem alguém trabalhando, um pregador, um apóstolo, um sacerdote ou um pastor pregando e fazendo a pregação do evangelho, do convencimento do pecado, etc, etc. Então Deus te conduziu até lá. E o Espírito Santo te convenceu da sua fraqueza, da sua pecaminosidade, e você o aceitou como Salvador exclusivo. E depois você abandonou este conhecimento que você teve, você abandonou tudo, não quero mais. Então porque é impossível, porque o Espírito Santo e Deus jamais vai te conduzir de novo, a não ser que você vá por suas próprias pernas, tá bom? Quando você for todo arrependido, todo quebrado, aí depois nós conversaremos, beleza? Então bora. No catolicismo, segundo o Código de Direito Canônico de 1983 e atualizado em 2009, a apostasia é o repúdio total à fé cristã, que difere de um cisma. Nós tivemos cisma. O cisma é a divisão da igreja, por exemplo, que é a recusa em submeter-se à autoridade eclesiástica, no caso da Igreja Católica, submeter à autoridade do Papa, ou a sua comunhão com os membros daquela igreja. E o sujeito fica também a prática da heresia ou a negação da fé, que aí ele será submetido, E ainda, segundo o Código de Direito Canônico, o apóstata da fé incorre na excomunhão automática, que chama-se lacta sententia. Isto é, aquele em que a fé incorre no exato momento, o próprio, porque na Igreja Católica tem todo um processo de excomunhão, tem todo um processo porque é um Estado democrático, um Estado pontifício, é um Estado pontifício dentro do outro Estado. Então, a gente tem os códigos deles lá. Código de Direito Canônico, no Direito Internacional, tudo isso, se vocês não sabiam, vai ficar sabendo agora, tá bom? Então, o caso do apóstata no protestantismo, ou seja, no evangélico, porque nós somos protestantes, porque vem da palavra protestantismo naquelas 95 teses que o pessoal lá, o Lutero, pregou na igreja lá, tá bom? Então, apostasia é o esfriamento da fé, ou o desigrejado, ou os anátema, o abandono dos princípios bíblicos. Uma igreja ou indivíduo apóstata ou igreja indivíduo apóstata é aquele que aderiu ao mundanismo, voltou aos costumes seculares, substituindo os princípios de Deus. De modo mais abrangente, pode-se dizer que um cristão ou igrejas são apóstatas quando deixam de seguir os fundamentos da palavra de Deus, desviando-se da verdadeira fé e voltando-se para o mundanismo, satisfazendo simplesmente os desejos da carne. Muitas pessoas nas igrejas hoje estão criando isso, criando aquilo. Muitos jovens nas igrejas, por exemplo, estão fazendo movimentos seculares, estão pensando que estão abafando, Então, tá bom, gente? Por exemplo, agora vamos falar sobre as testemunhas de Jeová, como é que eles veem
os anátemas, né? Os apóstatas na igreja deles. As testemunhas de Jeová considera como sendo um apóstata, um membro batizado e conhecedor da doutrina que sai da organização e distorce o ensino e perseguem e efetuando uma verdadeira oposição a Jeová. Estou falando de Jeová porque na linguagem das testemunhas de Jeová. E afirmam que, embora alguns apóstatas professam conhecer e servir a Deus, mas desprezam os ensinamentos e as orientações dele, contidas na Bíblia, ou que afirmam crer na Bíblia, crer na palavra de Deus, mas rejeitam que Deus tem uma ideologia terrestre. O corpo governante das testemunhas de Jeová define que apostasia inclui ação tomada contra a verdadeira adoração de Jeová, ou contra a ordem que Jeová estabeleceu entre o seu povo dedicado. Novamente, eu estou falando de Jeová, se você está começando a assistir esse vídeo aqui agora, é um vídeo teológico, né? E eu não sou testemunha de Jeová, nós somos aqui ensinadores da palavra de Deus, tá bom? Então vamos embora. Eles dão esse fundamento, o fundamento dele está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 3. Jeremias, capítulo 17, versículo 3. Jeremias 23, capítulo 15. Jeremias 28, capítulo 15. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Beleza? Então, seguindo aqui, dando apoio a as diretrizes da Testemunha de Jeová, citam ainda 2 João 2,9 em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 30, e 2 Pedro, segundo livro, segundo apóstolo, segunda epístola ou segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo de 1 a 3. Esse eu gravei ele aqui para você ver. Diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Que persevera na doutrina de Cristo, esse tem ao Pai, e não tem ao Pai e ao Filho, como que vem ter convosco, e não traz esta doutrina, não receba em casa, nem tampouco a saudais. Para eles levam isso muito a sério. Também está lá em 2 João, segunda epístola de João, no capítulo 1, versículo de 9 a 10. Em Atos dos Apóstolos, que eu falei acima, lá em Atos 20 e 30, diz assim, ó: que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos para si mesmo. Só que seguindo ainda aqui eu gostei muito da fundamentação deles. Tem mais aqui embaixo, católico e evangélico também, mas estou pegando a fundamentação deles. Então, e com base neste preceito, evitando todo e qualquer tipo de contato com os que se apostatam da fé ou são declaradamente apóstolos. Além disso, considerando a Bíblia inspirada por Deus, eles levam a sério o que está escrito em Provérbios 11, capítulo 9, que diz assim, que pela boca é que o apóstata arruína a sua própria vida. Pela boca é que o apóstata arruína o seu próximo, mas é pelo conhecimento que os justos são socorridos. Beleza? Os membros da religião evitam em absoluto todo e qualquer contato social com os desassociados, com os anátemas, o que foram espíritos. Então, por isso que você vê o tratamento que os testemunhas de Jeová dão a seus membros que foram desassociados, que renunciaram formalmente e a continuarem a ser seus membros, certo? Então, eles se baseiam também nesse versículo aqui, ó, de João 17,3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que todos conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17,3. Isto é possível quando é dirigido um estudo bíblico sério com as pessoas interessadas no ensino. Além de estudantes, estudamos corriqueiramente a palavra de Deus. Está lá em Hebreus 10, 24, 25. Então, esse vídeo está ficando muito grande, gente, mas mesmo assim eu vou continuar. Para eles, para os membros do Testemunha de Jeová, caso de apostasia semelhante citado nas passagens bíblicas, está lá em 2 Timóteo 2, capítulo 16, versículo 18,
que esquiva-se todos os falatórios que violam os ensinamentos santos, e etc, etc. Deus, a fundamentação bíblica da Testemunha de Jeová, aí vocês procuram. No judaísmo também, o termo apostasia, que significa rebelde, como aplicado à rebelião, é uma rebelião contra Deus, a sua lei e a sua fé. É contra a fé e a palavra de Deus destinada a Israel. Em hebraico, está lá em hebraico, todas as expressões para o apóstata e para ser usado pelos rabinos são human, né? Literalmente é que é alterado, ou apostaea, Israel, frequentemente transliterado, né? No islamismo, o islamismo já é mais complicado, gente. Eu vou até pular muita coisa aqui do Islã, porque o Islã no Islã um apóstata é declarado infiel e vai morrer. Segundo alguns estudiosos, se um muçulmano consciente e sem coerção declara sua rejeição ao Islã e não muda de ideia depois de se esgotar do tempo determinado por um juiz destinado por eles, e em seguida a pena para os apóstatas do sexo masculino é a morte e a prisão perpétua para as mulheres. Está lá na Surrata, na Surra 3:39, capítulo 40, está na Surra 40 também. Um filho de muçulmano será considerado logo desde cedo muçulmano e sujeito à mesma pena no caso de uma apostasia. Em 2017 agora, recente, né, nós estamos na pandemia, então há 5 anos, apenas países muçulmanos criminalizavam a apostasia, e apenas a apostasia em relação ao Islã, isto é, a apostasia de outras religiões para o Islã. É legal em todos eles, desses países, lá principalmente no Oriente Médio, um apóstata é muito complicado, né? Então, para ter o perigo, agora dando a nossa fundamentação, o perigo da condição de apóstata, o perigo da condição do apóstata ou da apostasia é entrar em situação totalmente irreversível, ou seja, não volta mais à condição de um cristão verdadeiro, porque ele já provou de outras doutrinas, e é por isso que muitas vezes hoje nós vemos, a gente vai fazer uma pregação, o cara sai questionando, brigando, fazendo, ele não procura a palavra de Deus, não procura viver dignamente, corretamente dentro da palavra de Deus, mas sai criticando. Isso tudo é pertinente, porque já beberam de outras fontes e aprenderam outros critérios, de outras doutrinas. Então, a grande apostasia que nós temos conhecimento, uma grande apostasia já ocorreu, que é um termo utilizado por algumas religiões restauracionistas, especialmente para os membros da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, são os mormons e a Testemunha de Jeová, os adventistas, entre outros. É um fenômeno que teria ocorrido no século II e no século IV depois de Cristo. Um dos apóstolos, que eu já falei lá no início, um dos apóstolos mais conhecido foi Ário, que renegou o princípio católico da Santíssima Trindade como um ser, só um ser que criou aí o arianismo. Aí vocês procuram para saber o que é um pouquinho mais que isso aqui. Uns estudos que a gente dá em aula, em teologia, etc. Então, na internet fica um pouquinho complicado. Ário era um presbítero, né, lá de Alexandria, no Egito. E aí surgiu uma ambiguidade teológica que marcou o século II e o século III. E qual é a relação que existe entre um anátema e um apóstata? No catolicismo, que é a maior e a pior sentença, a sentença da excomunhão, onde o anátema, além de ser expulso da igreja, como todos os seus ritos eucarísticos e todas as atividades voltadas aos infiéis, ainda é considerado como amaldiçoado pelo próprio sacerdote. Como eu falei, tem todo um rito, tem toda uma liturgia para ser considerado um anátema dentro da igreja católica, ou um apóstata. O anátema também significa excomunhão, execração, maldição, reprovação enérgica de tudo. Estou falando aqui fundamentado no grego, que vem de anátema, que são coisas postas de lado. E é formado uma preposição ana do lado, mais titenimi, que é colocar de lado. Valeu? Se vocês gostaram do assunto, divulguem o canal, os assuntos teológicos. Se não gostaram,
Eu lamento, mas é um estudo teológico, vocês procurem aí para se fundamentar. Eu dei todas as fundamentações bíblicas e que eu achei mais pertinente, tá bom, gente? Obrigado pela atenção.